foi a experiência espiritual mais terrível que eu já tive. Eu nem posso dizer que foi uma visão, porque literalmente Deus me colocou em um corpo de uma outra pessoa. Tudo que essa pessoa via e eu via, o que ela falava, eu falava, o que ela sentia, eu também sentia. Só que a sensação que eu tinha, e era realmente, é que eu estava dividindo o corpo daquela pessoa com Lúcifer. Eu sentia realmente a presença de Lúcifer no corpo daquela pessoa. E era como se eu fosse Lúcifer e eu fosse aquela pessoa. É muito estranho, não sei explicar ao certo como é tudo isso. A impressão que eu tinha é que ao mesmo tempo que era Lúcifer, era o anticristo. E eu vou descrever para vocês com detalhes essa experiência que Deus me deu, terrível. Ela começou assim, foi do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro. Só que tudo isso aí aconteceu enquanto eu estava deitado na minha cama, em uma noite. Eu estava em um tipo de sítio, uma fazenda, um lugar bem distante. Tinha uma mesa de madeira com pessoas em volta, homens e mulheres. Quando eu cheguei, todos eles se curvaram, se prostraram diante de mim e me adoraram. E aí eles me deram uma taça de ouro e dentro daquela taça tinha sangue de menstruação, algumas raízes, alguns feitiços. Foi um feitiço de um sacrifício que eles haviam feito. E eu tomei aquilo de um gole só. Quando eu tomei aquilo, eu senti um gosto de sangue na minha boca muito forte. E eu voltei assim, eu voltei para o meu corpo na hora. Quando eu abri o olho, tinha um gosto de sangue na minha boca muito forte, misturado com muitas outras coisas. Aquilo foi muito estranho. Quando eu fechei o olho de novo, eu voltei de novo para o corpo dele. Eu estava naquele lugar, eu confirmei que que eu tinha aceitado aquilo. Então eu desapareci daquele lugar e eu fui a um outro lugar. Ali haviam muitas bruxas, me pareciam bruxas, mas ao mesmo tempo que eram bruxas, eram garotas de programa, prostitutas. Eu só não sei se aquilo era aberto para todo mundo usar, mas quando eu cheguei, todas elas se curvaram, se prostraram diante de mim. Aí tinha a líder, que era a chefe delas, ela trouxe algumas mulheres para mim. Todas elas se curvavam diante de mim, eu selecionei com o dedo, eu escolhi 4 mulheres. E eu saí com aquelas 4 mulheres para participar de um tipo de ritual que envolvia sexo. Eu fui caminhando com elas até o quarto. Quando eu entrei no quarto com elas, ficou tudo escuro, eu não vi mais o que estava acontecendo e então a visão mudou. Deus não me deixou ver o que estava acontecendo ali, né? Então eu fui para o Canadá, Toronto. Eu nunca tinha ido naquele lugar. Eu fui em um lugar onde havia um rio. Esse rio cortava Toronto no meio. Nunca fui lá, eu nem sei se lá tem um rio, mas eu cheguei naquele lugar, parecia que era verão, porque tinha sol e as pessoas estavam sentadas em algumas pedras em volta, tomando sol. Eu passei no meio delas e eu caminhava sobre as águas do rio. Aquilo assustou aquelas pessoas muito e muitas delas fugiram, algumas ficaram ali olhando. Então eu olhei para o meu lado esquerdo, um dos lados do rio, tinha um ser muito grande. Eu não sei se era um anjo, se era um demônio, mas ele parecia ter uns 20 metros de altura. E ele tinha uma espada na sua mão. Eu fiz um sinal para ele e aquele ser enfiou uma espada no rio e o rio começou a secar. Por minha ordem, o rio começou a secar. Eu continuei fazendo sinais para aquelas pessoas que estavam ali. Muitas ficavam com medo, outras não. Eu, quando via pessoas na rua, pobres, mendigos, eu dava moedas de ouro para eles. Eu ajudava os pobres, embora eu soubesse
que eu era Lúcifer encarnado, eu não praticava o mal, eu procurava fazer o bem para as pessoas. Tudo aquilo era muito estranho para mim. Eu tinha uma sensação de poder muito grande, o poder fluía pelas minhas veias. Havia um trem perto daquele lugar, não sei o nome de onde era, mas havia um trem ali perto. Eu conversei com algumas pessoas ali e então eu fui para uma reunião onde tinha líderes do mundo todo. E eu achei muito estranho porque o Lula estava no meio daquela reunião e ele hoje em dia não é governante, ele não governa o nosso país, mas ele está... Meus irmãos, só um detalhe aqui muito importante, vejam bem, isso foi em março de 2022, eu já volto com o vídeo, irmãos, só um instante, para vocês verem a veracidade desse vídeo. Ou seja, em 2022 o Lula não era, no começo de 2022, o Lula não era presidente, mas ele já viu, né, em 2022 lá, ele já sabia que o Lula estaria participando dessas reuniões, mas ele viu, né, Lula participando aí dos rituais do anticristo. Irmãos, é tremendo isso. Hoje em dia não é governante, ele não governa o nosso país, mas ele estava lá e aquelas pessoas foram ali para ouvir o que eu tinha para dizer, quais eram as novas diretrizes de para onde o mundo ia caminhar, como o mundo seria regido a partir dali. Saindo dali, eu fui visitar algumas igrejas no Canadá. Eu não sei se eram igrejas evangélicas e católicas, eu não sei, só sei que eram igrejas. Quando eu entrei nelas, a maioria delas estava fechada. Eu fui em várias igrejas, a maioria estava fechada e dentro delas tinha muito pó, como se as pessoas não tivessem ido ali fazer culto há muitos anos. Gente, toda esta visão é muito terrível. Eu nem sei se eu posso chamar isso de visão, é uma experiência espiritual, mas ela é muito terrível. Eu quero pontuar algumas coisas interessantes. Primeiro, eu não sei quem era esse ser, mas eu sabia que era Lúcifer encarnado. Eu acredito que seja o anticristo. Eu não sei se essa visão é do presente momento ou se ela retrata um momento futuro. Terceiro, um rio que corta o Canadá, ele se secou por ordem deste homem. Eu não sei por que ele fez aquilo, mas ele ordenou que o rio se secasse. E as igrejas do Canadá foram fechadas. Alguma coisa vai começar no mundo, talvez a perseguição aos cristãos. Eu não sei por que motivo, mas aquelas igrejas estavam fechadas. Me parece que a perseguição, o decreto da perseguição vai começar por lá. Eu não sei por que motivo, mas esta é a experiência que eu tive e eu quero dividir com vocês. Eu estou realmente impressionado e assustado com tudo isso que eu vi e que eu senti quando eu voltei dessa visão para o meu corpo novamente. Eu tinha um gosto de sangue na boca muito forte. Eu tinha uma sensação de poder no meu corpo, nos meus braços. Energia fluía muito forte por mim. Eu realmente senti tudo aquilo que aquele homem sentiu. E a presença de Lúcifer no corpo daquele homem era muito forte.